idoso que não consegue sair daqui porque a passagem é muito cara. A Lei 10.737, para mim, como profissional, ela vem de encontro com o meu trabalho, né? Por quê? Porque eu vou conseguir captar mais do meu público. Viajar faz bem para qualquer idade, né? E é interessante o governo poder facilitar isso para o idoso, uma pessoa que trabalhou a vida inteira, contribuiu, ele vai ver culturas novas, vai conversar com pessoas que ele vai trocar experiência de vida. As pessoas que não têm a oportunidade e não têm poder aquisitivo, tendo essa lei, é muito interessante para essas pessoas. Eu já saio alegre uma semana antes, na hora da viagem. Principalmente se for aqui no estado. Eu vou conhecer o que é nosso, onde eu estou. Olá, hoje nós recebemos aqui no estúdio do RDTV o defensor público do Núcleo de Defesa do Consumidor de Cuiabá, João Paulo Carvalho Dias, para falar em especial das ações que foram ingressadas contra a Companhia de Energia Elétrica, a Energisa, e que vocês já conseguiram alguns resultados, né? Obrigada por ter aceito o nosso convite de voltar novamente aqui, nós já o recebemos em outras situações, né, defensor? Mas assim, o que já foi movido pelo núcleo lá da Defensoria e que já houve de resultado? Bem, agradecemos mais uma vez o convite, é uma honra estar aqui novamente. E para nós da Defesa do Consumidor, falar em serviço essencial é sempre importante. Por quê? Porque nós estamos a tratar de educação em direitos e dignidade humana. No caso da energia, nós temos um grande diferencial, que agora, no momento, é o pré-judicial, é a desjudicialização. Então, meios alternativos de resolução de conflito. Hoje, a Defensoria, o NUDECOM, conta com o apoio do Núcleo Estadual de Mediação e Conciliação da Defensoria. Esse núcleo houve uma capacitação dos nossos servidores, das nossas defensoras, coordenada pela doutora Elianete, pelo Tribunal de Justiça e em parceria já com o CNJ. Com essa certificação, nós conseguimos resolver os conflitos de modo mais célere, sem judicialização. E por que ganha tempo? Porque o consumidor traz a fatura, já é chamada a energia, marcada a empresa com a Energisa, marcada a audiência, se resolve rapidamente conflitos que perdurariam anos na seara judicial. Então, o caminho inicial certamente é buscar resolver o conflito numa seara mais célere, que é a administrativa. Isso individualmente, né? Individualmente. Falando, né? No individualmente, por exemplo, quem procura hoje o PROCON, a Defensoria, a mediação, o núcleo estadual, com o Sejusc, nós marcando a audiência, com a agenda, o que nós temos de vitória? O consumidor consegue honrar o pagamento justo e, ao mesmo tempo, evitar negativação, atrasos e a suspensão da energia, que sempre é a maior reclamação. Qual é, assim, o grande problema que chega lá na Defensoria? É aumento, é a cobrança abusiva? O que vocês têm visto lá nessas reclamações contra a Energisa? Bem, excelente ponderação sua. Primeiro porque a pergunta ela tem a ver com a leitura. O consumidor hoje, basicamente, sempre reclama da ausência de informação. Então, neste ano, a Energisa deu um grande passo já, principalmente com o sistema de defesa. Começou um diálogo mais próximo. Por que isso é importante? Porque o dever de cooperação do empregador, do fornecedor, ele é tão importante quanto do consumidor. Por quê? Ao empregar novas técnicas, ele deve informar na fatura. Então, quando há o consumo lido e medido, confirmado, o consumidor ele fica mais tranquilo por acompanhar o quilowatt-hora, bem como pelo comparativo dos anos e meses anteriores. Quando não é feita a leitura, é a maior reclamação que aporta na Defensoria, porque aí a cobrança é por média, e essa média tem gerado muito conflito e reclamação. Inclusive porque, na verdade, assim, o cidadão ele é leigo nessa leitura, ele não consegue ir lá no poste olhar ali, fazer a leitura que eles fazem, né? Ele tem como questionar essas leituras que são feitas também? Totalmente. O consumidor não só tem o direito, como o fornecedor tem o dever de fazer a inspeção e vistoria bilateral. Por que isso é importante? Porque perícia unilateral é como nós aqui estamos a trabalhar e as pessoas, quando são chamadas ou
a Energisa chegou no imóvel e elas estão a trabalhar, elas não conseguem se deslocar para acompanhar. Por isso, o dever de informação, data e hora da perícia, que dia realizado, qual a empresa, se for terceirizado, de preferência. Olha, o João Paulo irá no horário tal à sua residência. Isso porque o fornecedor, ele detém meios e técnicas, que é o que nós estamos a falar da vulnerabilidade. O consumidor não detém esses meios. Então, ao informar e ter técnicas, acompanhamos a vistoria e, com certeza, tudo se torna mais claro, límpido, e aí honraremos as dívidas, que seria o pagamento da nossa obrigação. Bom, a gente estava falando então de situações individualizadas, que o consumidor, o cidadão pode ir lá, levar a sua fatura e questionar. E a questão coletiva, defensor, porque a gente recebeu inclusive uma informação que vocês entraram com 140 ações civis contra a Energisa? Atualmente, neste ano, há em andamento 146 só propostas neste ano. Mas já tem um resultado positivo da Defensoria de uma ação civil pública, uma ação coletiva proposta em 2009, que diz respeito ao corte por débito pretérito. A Justiça chancelou e acolheu o nosso pedido de que o corte só é devido se as 3 últimas faturas, chamadas de prementes ou atuais, estiverem vencidas. Se forem antigas, não pode haver o corte. Daí, para até honrar com a obrigação, a Defensoria tem orientado o consumidor a buscar a mediação e métodos alternativos para pagar a dívida, porque nós sabemos que essa conta, caso não pague e for devida, alguém pagará, né? Então, nós não gostaríamos que fosse partilhada, até porque o CDC veda transferir um custo do produto ou serviço para outros consumidores que não têm correlação. Então, se você pagou em dia e eu não paguei, eu tenho que arcar, não você. Então, na verdade, assim, se a pessoa estiver sendo cobrada de uma conta que ela não pagou lá atrás e não seja essas 3 últimas aqui, ela pode ir reclamar porque já existe decisão judicial a respeito disso. Pode reclamar e não pode ser suspenso, não pode haver corte. Ela não precisa pagar para discutir isso. Não. Ela procura os meios alternativos e aqui já aproveitando o gancho da sua indagação, hoje nós temos um canal muito proativo que o consumidor, na era digital, nem precisa sair de casa, que é o consumidor.gov. Ele é monitorado, essa plataforma é monitorada pelo Sistema de Justiça. Ele é do Ministério da Justiça, então é oficial do governo, Secretaria Nacional do Consumidor, e é supervisionado por PROCONs, Defensoria, Ministério Público tem acesso, então é muito volátil, ele é bem eficaz, porque o consumidor, inclusive no prazo de resposta, quando nós falamos de um tempo de uma ação judicial até 1 ano, isso daí em 10 dias o fornecedor é obrigado a responder. E a Energisa já está inserida na plataforma, portanto ela tem 10 dias e tem saído vários acordos positivos para aquela consumidora ou consumidor que quer honrar e quer resolver a situação. Tem tempo para o consumidor reclamar desse tipo de situação? Porque a gente sabe que tudo tem prescrições nas leis, né? Sim. Existe prescrição para isso? Olha, estou sendo cobrada de uma conta lá atrás, não reclamei, e aí passou o prazo. Existe? É o mais comum. Muita gente que nos procura fala, defensor, mas eu devo há 4 anos, não prescreveu? Lembrando que a prescrição são 5 anos. O prazo de prescrição é 5. E a reparação de dano, por exemplo, queimou um equipamento no meu imóvel e uma geladeira por curto ou queda de energia. Isso, a reparação de danos no CDC são 3 anos. O prazo é de 3. Mas o nome pode ficar restrito no banco de dados dos SPC e Serasa por até 5 anos. Então é importante que o quanto antes o consumidor procure ferramentas como o Gov, consumidor.gov, como a Era Digital, a própria plataforma da empresa, bem como Defensoria e PROCON. Lembrando que a Defensoria, ela presta serviço justamente para aquelas pessoas que não têm condições de pagar um advogado, né? Sim, e são os mais vulneráveis, são os que têm menos acesso digital, são as pessoas que dependem do transporte público, muitas vezes não conseguem vir à Defensoria, por isso que nós estamos a orientar. E aqui passando uma dica para essas pessoas também. Aproveitando que estamos a falar de energia, eles podem ser beneficiários da tarifa social. Então é importante que cada telespectador, cada ouvinte, acompanhe junto à Secretaria de Desenvolvimento Humano, CRAS, que é o Centro de Referência, se
já está inserido no cadastro CadÚnico, Cadastro Único, para os benefícios da baixa renda, dentre elas a tarifa social de energia, que é um desconto considerável. Sim, isso daí faz muita falta na renda familiar mesmo, né? Que orientações, a gente aproveitando que a gente está no final do ano aí, às vezes, né, tem muito apelo, muitos gastos, inclusive, verão. Que orientações o senhor poderia dar aí, então, para os consumidores, defensor? Olha, a orientação que passo a eles, a elas que estão nos assistindo, é as mesmas que servem para nós, para mim e para você. Nós estamos numa era de educação em direitos, então é importante, neste final de ano, no Natal, o ano vindouro, que nós possamos sentar em família e fazer um planejamento familiar financeiro. O primeiro passo é isso. Por quê? Muita gente pega o 10º e com certeza nós temos sonhos, desejos e torra, gasta muito. É importante a educação financeira. É importante dizer não para o filho. É importante que o filho, a filha também auxilie o pai e a mãe a controlar essas despesas, porque com a economia nós podemos honrar o pagamento das obrigações e reservar algo, porque hoje nós temos o superendividamento por questões extraordinárias, como por exemplo saúde, né? Nós temos gastos extraordinários com saúde. Outro ponto importante, procure o CadÚnico, procure a Secretaria de Assistência Social, faça o cadastro, porque lá tem mais de 30 serviços disponíveis para as pessoas de baixa renda. Isso é importantíssimo. Muita gente está pagando alto por um quilowatt que daria direito à tarifa social. E por último, não menos importante, é que o consumidor, além do planejamento e da tarifa, também tem em mãos a educação e evite o superendividamento. E para o próximo ano, o que a gente vai fazer? Mutirões voltados para essa população do endividamento. Então, sente, planeje e analise as contas. O último passo sempre é a análise das contas em família. O que eu paguei? O que eu tenho pago? O que eu tenho gasto? Será que está feita a leitura? Tem como reclamar? Então, essa pausa é necessária para discutir a conta, verificar no que pode economizar e ali aplicar, é claro, ao bem de cada família no próximo ano. Se tiver alguma dívida, pagar a dívida, né? Pagar, honrar a obrigação. Ficar pagando juros, né? Hoje os juros, importante a sua colocação, nós temos a FEBRABAN, a Federação dos Bancos, com mutirões de renegociação de dívidas. Então é importante evitar o pagamento de juros, é muito expressivo. Evite cartão consignado, evite aqueles empréstimos com desconto direto na conta, que tenta burlar a margem. Por quê? Aquilo ali fere a dignidade. Ele vai com certeza ultrapassar a margem e mais de 70% muitas vezes da renda. Isso gera o endividamento, fere o mínimo existencial. E se houver uma margem no pagamento, no 10º, no salário, honre as dívidas, tente começar o ano com o menor número possível. A gente falando de final de ano, a defensoria ela entra em recesso. Como é que ficam os atendimentos agora, dezembro, janeiro, defensor? Boa pergunta. A Defensoria entra em recesso a partir do dia 20 até o dia 6 de janeiro, mas nós trabalharemos 24 horas em regime de plantão. Nós vamos disponibilizar depois o telefone do plantão. Há um plantão número civil e um plantão criminal. Lembrando que também os núcleos do interior possuem plantão integrado. Esse plantão integrado garante assistência para centenas de milhares de pessoas, principalmente em demandas chegando no final de ano com acidente de trânsito, TI, né, procedimentos médicos e remédios. Mas o que a gente deseja é que não aconteça isso para nenhuma das famílias. Porque a gente está falando bastante de Energisa, de questões de conta de energia elétrica, né, gente? Mas o Núcleo de Defesa do Consumidor, e aqui a gente, né, o senhor é o responsável aqui por Cuiabá, e ele atende todos esses serviços, né, as demandas relacionadas aos serviços que são abrangidos aí pelo Código Consumidor, né? Então, se a pessoa tiver dúvida, ela pode procurar Ela pode procurar. Serviços essenciais, água, energia, telefonia, como saúde suplementar, bem como qualquer contrato de consumo, seja seguro, se tiver dúvida sobre algum contrato. Uma dica boa para quem for contratar no final do ano, contratou na Black Friday ou já está de olho em algum produto ou serviço, leia o contrato. Peça o resumo, porque a oferta vincula, a oferta é vinculante do fornecedor. Então, se ele se recusar, por gentileza, me dê um pré-contrato.
Anote para mim qual a taxa de juros, quais as obrigações que eu tenho, porque essa oferta vincula. Peça um e-mail detalhado, o que vai vir, e nunca contrate algo em que você tenha que assinar em branco para receber depois. Justamente. E o que o senhor fala de oferta vincula significa que a pessoa, eles vão ter que cumprir o que está sendo prometido ali, né? Não só o consumidor, mas principalmente a empresa. Se ela me oferece uma taxa de 1% para comprar uma geladeira, ela deve honrar com essa taxa de 1%. Mas muitas vezes o consumidor não tem uma prova documental. Por isso que a gente diz que essa oferta seja manuscrita, ainda que a papel. Guarda o consumidor todo. Pagou dívida, guarda. Tem a lei da quitação que todo início de ano a empresa deve fornecer a quitação anual ao consumidor, mas guarde seu comprovante, guarde aquilo que for necessário, principalmente até a virada do ano, até vir a certidão de quitação. Tá ótimo, muito obrigada pelas suas orientações, espero que tenha ajudado muita gente aí. Nós estamos à disposição, é uma honra estar aqui novamente e desejamos a todos um final de ano brilhante e um início de ano cheio de paz para nós e, se Deus quiser, menos litígio e mais acolhimento, mais amor, mais fraternidade, que nós desejamos e está faltando um pouquinho. Obrigada. Bom, nós conversamos hoje com o defensor público João Paulo Carvalho Dias, que é do Núcleo de Defesa do Consumidor de Cuiabá, da Defensoria Pública de Cuiabá. Então fica essa dica para você, se você souber pessoas que estejam aí nessa situação de cobrança irregular, principalmente de conta de energia, como a gente estava falando. Então mande essa entrevista também, ela fica disponível no nosso canal do YouTube, nos sites RDTV e RD News. E deixamos aqui também o consumidor.gov, se você quiser fazer a reclamação, né, online, lembre, ele garantiu aqui que há uma efetividade nesse serviço, então vamos ajudar a divulgar. Obrigada pela sua audiência, até a próxima.